Fala galera! Hoje no Resumindo Games, iremos acompanhar um ser de luz e uma dragoa carmesim que se transforma em um cachecol, para juntos partirem em busca de uma misteriosa história. O game se chama Scarf, então caprichem no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em uma tela azul parecida com o fundo do mar, então logo uma esfera de energia aparece, se transformando em Raik. Seu corpo é feito de luz e ele possui um buraco em seu peito. Raik então flutua para a superfície, onde vemos que tudo está rodeado de uma densa neblina, que nos impede de ver o horizonte. De repente, uma dragoa carmesim aparece, e Raik começa a persegui-la até chegar em terra firme, onde há várias rochas empilhadas, simulando estruturas. Nesse momento, o garoto encontra um orbe de luz, então dá para sua amiga comer. E com isso, ela se transforma em um cachecol, que fica no pescoço do garoto, e assim a história da dragoa começa a ser contada. Uma voz feminina nos diz que séculos atrás, a dragoa vivia feliz nos cosmos com sua mãe, até que um dia, eles, que é como eram chamados esses seres de luz, chegaram e cortaram sua mãe em pedaços. E mesmo com ela gritando, os perversos não pararam, e isso fez com que ela deixasse de existir. Então, com os fios da sua mãe, os seres criaram portais para outros mundos, e deixaram o cosmos. A dragoa até cruzou a passagem para tentar impedi-los, mas já era tarde demais. Porém, a voz conta que a esperança havia voltado, pois surgiu um ser de luz, bondoso e gentil, disposto a ouvir sua história devastadora. Então ela finaliza dizendo que esse herói era Raik. Seguindo em frente, os dois encontram uma espécie de aldeia, com 4 portais que levam a outros mundos, sendo um deles o que restou do portal para o cosmos. Logo, um outro ser de luz aparece, roubando a última orbe de fios que restou, e usando para fazer uma nova estrutura. Raik então vai de encontro a ele, e a dragoa se transforma em uma garra, recuperando os fios que a criaturinha estava usando, e devolvendo ao altar do cosmos, reconstruindo uma pequena parte dele. Mais 2 seres de luz aparecem, ativando e usando um dos portais, então nosso herói vai até lá. Ao atravessar o portal, Raik chega a uma ilha, e logo na entrada do lugar, encontramos um símbolo com manchas pretas flutuando. E ao se aproximar, uma voz masculina fala sobre uma escuridão que esperava pelo nosso herói. E galera, durante o game, vocês irão perceber que manchas negras podem ir aparecendo. E isso acontece porque encontramos algumas orbes escuras escondidas pelo mapa, que contam mais sobre a história do game. E conforme elas vão sendo pegas, essas manchas aparecem no corpo do Raik. Mas para não ficar confuso, vamos falar sobre isso no final. Voltando ao game, a dupla continua a jornada, encontrando diversos pedaços do cachecol, que ao serem coletados, se unem a um tecido criando detalhes em amarelo, e quando completos, são usados para construir novas estruturas no mapa. Ao criar uma nova estrutura, Raik consegue chegar em um orbe brilhante, e ao pegá-lo, a dragoa consegue desbloquear a habilidade de se transformar em asas, permitindo o herói pular mais alto e conseguir chegar a novos lugares. Mais adiante, eles encontram um ser de luz criando árvores, e ao se aproximar novamente, a dragoa vira uma garra, e pega de volta o fio de dragão que a criaturinha usava. Raik então encontra um orbe azul que afasta a água, permitindo-os passar por debaixo do mar e acessar novos locais. Então a dupla completa diversos puzzles que aparecem durante a jornada, passando por várias estruturas e paisagens lindas, encontrando até mesmo mais um orbe brilhante, que dá a habilidade para a dragoa se transformar em uma corda, para o nosso herói se balançar e pular para locais distantes. A dupla chega até um grande castelo de pedra, e ao adentrarem, precisam novamente passar por diversos locais, resolvendo vários puzzles, e no meio deles encontram mais uma orbe brilhante, que deu à dragoa a habilidade de se transformar em um estilingue, para que nosso herói conseguisse se jogar para locais muito distantes. Após isso, eles se deparam com mais um ser de luz, e coletam o fio que ele usava. Então, Raik encontra um portal para retornarem à aldeia, onde colocam os fios coletados no altar, reconstruindo mais uma parte do portal do cosmos. Continuando sua jornada, nosso herói segue para outro portal, que o leva até um mundo desértico com grandes montanhas e rochas flutuantes. Ele consegue mais uma orbe brilhante, e sua amiga consegue a habilidade de se transformar em uma asa delta. E com isso, Raik consegue planar de um lugar para outro sem problemas. Mais à frente, ele chega a um castelo com ruínas em volta. Então um ser mascarado, percebendo sua presença, usa um colar feito dos fios de dragão e desfaz 2 pontes do lugar, espalhando os fragmentos em diversos puzzles distintos, escondendo também espécies de chave, que permitiam a entrada ao castelo. Após isso, o ser se tranca dentro do local. Depois de coletar todas as partes, Raik vai até o centro das ruínas, e usa elas para reconstruir as pontes, que davam em 2 entradas diferentes. Ao entrar no primeiro local, outro símbolo com manchas pretas aparece, e a voz masculina fala novamente sobre a escuridão que esperava pelo nosso herói. Raik segue até uma porta, que é aberta após fazer um cristal refletir a luz em um grande orbe roxo. Lá fora, ele acaba passando por uma forte tempestade de areia, e depois precisou usar suas habilidades para atravessar por um caminho de rochas flutuantes,
chegando em mais uma ruína, onde resolveu diversos puzzles para finalmente conseguir uma das chaves. Raik então a coloca em seu braço e volta para o local inicial, seguindo agora pela outra ponte. Mais um símbolo aparece, e a voz masculina fala sobre uma verdade obscura que eu esperava. Ao sair, Raik encontra o ser mascarado, que começa a emitir uma onda de calor intensa, deixando o herói cansado e devagar. Então a dragoa começa a perder suas forças, ficando totalmente branca. Após isso, a criatura de luz precisou encontrar algumas orbes para alimentar a dragoa, e quando sua amiga se recupera, ela volta a ser seu cachecol, e ambos seguem sua jornada, resolvendo mais alguns puzzles, conseguindo enfim pegar a última chave. De volta ao castelo, Raik usa os objetos para abrir a porta do local, e quando entra, encontra o ser mascarado dentro de um campo de força azul, impedindo que o herói chegue perto. A dupla desativa os cristais que mantinham o mascarado protegido, então a dragoa se transforma em uma garra e recupera o colar de fios. Novamente, nosso herói volta para a aldeia, colocando os fios no altar e reconstruindo uma parte do portal do cosmos. Entrando no último portal da aldeia, Raik chega em uma floresta verdejante, e logo na entrada encontra outro símbolo com manchas pretas, e ao se aproximar, a voz masculina diz que 3 sombras aguardavam por ele na floresta. Nas rochas que cercam a floresta é visto diversas pinturas feitas pelos habitantes locais, e mais à frente ele encontra um orbe de água, que está sendo protegida por pássaros que não deixam ninguém chegar perto. Por isso, Raik segue por outro caminho, que acaba levando a um desfiladeiro, onde a dragoa volta à sua forma normal, e ambos brincam um pouco de esconde-esconde. Logo à frente, ele encontra uma máscara de madeira, e usa ela para espantar alguns pássaros que o impediam de continuar. Raik entra em uma mini caverna, que leva até um lindo vale com um lago, cachoeiras e árvores. Nesse vale, há também um portal desativado, na frente de um castelo. Dentro do castelo, que parece estar abandonado, encontramos uma grande árvore, e 3 seres verdes mascarados brincando, enquanto usam braceletes com os fios de dragão. Ao se aproximarem deles, a dragoa se transforma em garra querendo pegar os fios de volta. Então eles se assustam e fogem pelos portões do castelo, que se fecham ao saírem. Raik sobe em uma das escadas laterais e segue por um percurso dentro de uma caverna, que mais parece um paraíso escondido, com riachos e rochas flutuantes, que ajudam a atravessar o caminho. Ao sair da caverna, o herói é parado por 2 seres verdes, que puxam seu cachecol e então prendem a dragoa em um altar nas ruínas, dentro de um campo de força. Com isso, Raik precisou resolver vários puzzles sem os poderes especiais, tentando bloquear ou quebrar os cristais que fortaleciam a proteção. Depois de um tempo, nosso herói enfim consegue quebrar o campo de força e empurra a base onde a dragoa está presa, derrubando e quebrando a mesma no chão. Sua amiga então foge dali por estar muito fraca, e Raik a segue, chegando a um local onde coletou vários orbes de luz para alimentar a dragoa. Depois de recuperada, a dupla segue o caminho pela entrada de uma caverna, que antes Raik não alcançava por estar sem a habilidade das asas. Lá dentro, encontramos a casa das criaturinhas, que estavam distraídas, então a dragoa coleta os fios de um deles, enquanto o outro tenta fugir. Porém o ser acaba caindo, facilitando para a dragoa recuperar os fios dele também. Saindo dali, Raik volta ao castelo abandonado, e segue pelo outro caminho, chegando em um grande rio, onde ele precisa das habilidades de sua amiga para conseguir atravessá-lo. Ele chega em uma linda planície florida, e usa a asa delta para atravessar por baixo de uma ponte, onde encontra o terceiro ser verde, que destrói uma escada que dava acesso a um castelo, e espalha os fragmentos em umas ruínas em frente ao local. Raik então resolve diversos puzzles novamente, encontrando um fragmento até mesmo embaixo d'água, e após isso reconstrói a escada, adentrando a grande estrutura, onde encontra várias pinturas nas paredes que mostram os seres de luz usando o poder dos fios de dragão para criar coisas. E no último desenho, uma mancha vermelha sugando tudo. Logo à frente, nosso herói encontra uma pequena floresta, e no meio dela, vemos a criaturinha sentada observando o local. A dragoa se solta do pescoço de Raik e se esconde em meio às árvores. Então o ser de luz acaba tendo que ir sozinho até lá. Ao chegar, o mascarado demonstra querer brincar de esconde-esconde, e após algumas rodadas, nosso herói acaba ganhando a brincadeira. Quando os dois estavam felizes comemorando, a dragoa reaparece, coletando os fios que a criaturinha usava. Raik fica um pouco desanimado, mas mesmo assim ambos retornam ao vale, onde o portal agora estava ativo. Ao chegarem na aldeia, sua amiga sai voando até uma daquelas orbes que usávamos para alimentá-la. Porém Raik percebe que nesse orbe parecia estar se formando outro igual ele, só que era tarde demais, e a dragoa absorve tudo, deixando o herói horrorizado. Ela se aproxima dele, sem entender o motivo da surpresa. Então Raik corre até o altar, termina de construir o portal para o cosmos e entra. No cosmos, o céu é todo estrelado,
com vários feixes de luz por todo lugar. E também não dá para ver nada no horizonte além de um ser gigante e vermelho. Ao se aproximar, um olho gigante sai de dentro dos fios, revelando ser a mãe da dragoa, que na verdade nunca morreu, e estava apenas à espera do seu herói. Então a mesma voz feminina de antes começa a dizer que Raik havia completado sua missão, pois não haviam mais nômades e a rebelião havia acabado, restando apenas ela de novo, um sonho vermelho e eterno. E o game termina com ela dizendo que não precisava mais do herói, por isso o absorve, mantendo ele dormindo dentro dela, até que um dia os seres de luzes tentassem roubar o seu poder novamente e falhassem. Bom, como eu citei no início do vídeo, existem 3 orbes escuras em cada uma das 3 fases, e se pelo menos 6 delas forem pegas, iremos desbloquear um final alternativo com a verdadeira história de tudo, sendo contada pelo próprio herói. Podemos perceber que sempre que Raik se aproximava dessas orbes, tudo em volta ficava sem vida, e a sua amiga tentava impedi-lo. E depois da última fase, descobrimos o porquê disso, já que é possível ativar uma pirâmide no centro da aldeia. E com isso, Raik nos conta que a escuridão havia lhe dito uma história diferente daquela que a voz contou no início do jogo, e que ele havia sido enganado, pois a dragoa mãe estava viva, e esperando que o herói concluísse sua missão de caçar os rebeldes, para recuperar o poder dela. A pequena dragoa era apenas um pedaço de sua mãe, que representava sua fome infinita por controle e poder. Porém, Raik finaliza, dizendo que como agora ele tinha as trevas ao seu lado, e a verdade havia sido revelada, o final poderia ser diferente. Então, ao irmos de encontro à dragoa mãe, ela tenta absorver Raik, porém as trevas se colocam na frente para protegê-lo, e por elas serem muito mais fortes que a dragoa mãe, acabam a derrotando, sobrando apenas uma orbe vermelha que continha o poder dela. Após a vitória, Raik pega o prêmio, desejando apenas uma coisa: ser livre. Por isso, ele libertou o poder de volta para todos os rebeldes, para que eles pudessem criar seus portais para outros mundos. E enquanto Raik se unia à luz, ele se questionava se um dia as futuras gerações poderiam acabar se tornando como ela. Porém, se conforta, esperando que isso não aconteça, e sabendo que onde houver escuridão, terá luz. Se tiver tédio, haverá também diversão. Onde estiver escravidão, terá liberdade. E onde ela estiver, ele vai estar. Pessoal, o que pode se entender da história é que há sempre 2 lados. Nem sempre aquele que nos é apresentado é o real, e cabe a cada um buscar a verdade. Por isso, o jogo lhe dá a opção de procurar pelas orbes da escuridão, ou seguir o caminho ajudando a dragoa. O buraco no peito de Raik pode representar que ele está incompleto por não saber de toda a verdade, como se estivesse faltando alguma coisa, ou o vazio que ele sente por ter ajudado tantas vezes a dragoa a acabar com seu povo, levando em conta que esses eventos já ocorreram diversas vezes, como representado pelas pinturas dos seres de luz espalhadas pelos mundos que Raik e a dragoa passaram. E para finalizar, uma coisa legal é que em cada fase podemos encontrar alguns brinquedos e pinturas, que servem como uma conquista extra, para aqueles que gostam de explorar e zerar todo o jogo. Fala galera! Vocês ajudariam a dragoa ou seguiriam seu próprio caminho? Me contem nos comentários. E se sua vila fosse atacada por guerreiros sanguinários, você estaria disposto a fazer de tudo para proteger todos que você conhece? Quer saber a história desse samurai e o que ele vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outra sugestão do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.